Dando início ao nosso grupo semanal de parábolas do reino, hoje numa condição excepcional. Olha a tela aí, está escrito preliminar. O assunto a ser tratado na próxima palestra nossa é o rico e o Lázaro, eu já tinha comentado. Só que é uma parábola não simples, ela é bem mais complexa e eu não terminei ainda não terminei o todo, né, do assunto, já tem bastante coisa preparada, mas eu vou adiar uma semana a mais para dar tempo de fazer a coisa bem completa. Dentro desse aspecto, eu queria deixar aqui algumas questões, algumas provocar mesmo quem vai assistir e que está me ouvindo agora, né, a fazer uma reflexão. Por quê? O nosso grupo é um grupo que tem a característica de ensino, é ao redor da palavra de Deus, procurar revelações, trazer revelações e crescer nisso, né? Não é uma coisa que a gente faz sozinho, precisa da ajuda do Espírito Santo, das pessoas também que estão à nossa volta. Então, essa ideia que tivemos de deixar algumas questões é para que se exercite isso, de buscar respostas em cima do texto. E como essa parábola ela dá grandes desdobramentos, eu preparei uma série de perguntas, são básicas, né? E que eu gostaria que você pensasse antes para depois ouvir, então, aquilo que vai ser apresentado e poder julgar, né? Então, é nesse aspecto que o nosso assunto hoje é preliminar, né? Eu vou deixar isso aqui, vai ser bem rapidamente, tá? E essa tela, então, vai ficar para você usar e refletir, né? Parábola do rico e do Lázaro, está aí o texto, é lá em Lucas, né? Só lá que existe essa parábola, né? E ficando aí como proposta para reflexão, eu deixei 7 perguntas, 4 nessa tela, 4 na seguinte, que diz o seguinte: a primeira, o rico e o Lázaro eram israelitas, é uma afirmação, descendentes de Abraão e, portanto, sujeitos aos requisitos da lei dada por Deus a Abraão, por intermédio de Moisés. Isso é uma pergunta. Eu estou deixando como pergunta, né, para você avaliar como que eu cheguei a esta conclusão. Segunda pergunta. Em síntese, qual o tema apresentado na parábola? O que você acha que a parábola que é o tema central da parábola? Dá uma refletida, pensa bem, né? Lendo ela como um todo, e vê qual seria a essência do ensinamento. Terceira pergunta. O rico era cumpridor da lei mosaica, aquela lei dada por Deus a Abraão por intermédio de Moisés, né? A lei mosaica. E se a resposta for afirmativa ou negativa, por quê? Por que você chegou nessa conclusão? Quarto, o pobre era um cumpridor da lei mosaica, como é exigido e tudo mais? Se você vai dar sim ou não e explicar por quê, né? Então, seriam estas questões. E continuando. A explicação dada por Abraão ao rico sobre a sua situação de tormento é totalmente justa? O que você acha? Ela é realmente coerente? Dá uma pensada sobre isso. Sexta questão. O que representa o abismo que Abraão citou ao rico como uma separação entre eles? O que será que representa isso? É interessante pensar sobre isso, né? E a sétima questão, você pode imaginar uma situação similar à da parábola para os indivíduos pertencentes à nova aliança em Cristo Jesus? Porque nós temos que saber que essa parábola está no Novo Testamento. Então, as conclusões dela têm paralelos para nós. Eu queria explorar isso, né? Aliás, esse é o propósito mesmo nosso em nosso estudo. Então, era isso que eu queria deixar. Peço desculpas pelo adiamento, mas é importante, porque essas perguntas mesmo que eu pus aí, elas parecem simples, mas não são, hein? A pessoa precisa pensar bem,
Porque conforme você vai tentando responder, você vai ver as dificuldades que tem. E isso vai abrindo espaço para o Espírito Santo nos ensinar. Então, hoje a gente vai ficar só nessa conversa, tá? Vamos terminar por aqui. Vamos fazer a nossa oração na presença de Deus, dando graças a Ele por tudo que Ele nos concedeu e sempre, especialmente pela fé em Jesus que nos justificou e trouxe para nós a presença do Espírito Santo. E tudo isso fazemos na fé e na alegria que eu desejo a todos. E me despeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então até a próxima semana.